Atualmente, na maioria dos lares, os adultos têm jornadas de trabalhos intensas para que a família possa ser sustentada economicamente. Outra característica desta época é o aumento populacional na cidade, gerando um tráfego intenso nas ruas, oferecendo riscos à integridade física das crianças que perderam esse espaço para brincar. Outro ponto a considerar é a violência urbana. Diz a Oliveira, 2000, que impõe barreiras à liberdade de brincar da criança, pelo medo do que lhes possa acontecer ao permanecer na rua durante muito tempo. Por sua vez, se observam as características das famílias, que por serem menores do que há tempos, bom tempo, 2006, levam à diminuição de oportunidades de brincar. Outra situação também que diminui a recorrência de brincadeiras em casa é a saída dos adultos para trabalhar, E acaba matriculando as crianças por mais tempo nas escolas, que é o tempo integral. Então, segundo o Calçada Hot Saxo, 2017, o município de Santos, São Paulo, atendia cerca de 21 mil alunos do primeiro ano do ensino fundamental em 2017, dos quais 67 mil em tempo integral nas 3 modalidades oferecidas, que era escola de período integral, em que todas as crianças permaneciam na mesma unidade de manhã e à tarde, escolas híbridas, onde parte das crianças frequentava a unidade em período parcial e parte delas em período integral. Núcleos e espaços conveniados a prefeituras, regidos por diretrizes da Secretaria de Educação, onde as crianças frequentam no contraturno das aulas regulares. Relata ainda que esse número poderia ser expandido, caso fosse possível ampliar a oferta, deflagrando a existência de uma demanda a ser acolhida para tal, ou seja, a necessidade de matricular mais alunos em período maior. Diante das informações, é possível perceber a escola como uma segunda casa para essas crianças, já que em boa parte do tempo permanece nessa instituição. Apesar de parecer um ataque à permanência das crianças na escola, não se trata deste objetivo, o foco deste trabalho. Embora existam perigos já suscitados que a sociedade atual oferece, ela funciona como um porto seguro. Entretanto, é necessário repensar o que está sendo ofertado a esses alunos. Ou seja, a escola que essas crianças passam a maioria de tempo na escola, ela deve flexibilizar, adaptar, muita atividades lúdicas, brincadeiras que proporcionam, alegria para eles, prazer de estar ali aquele tempo todo, porque senão se torna cansativo para eles. A negação do lúdico nas escolas de primeiro ano é preocupante, pois é por meio das brincadeiras que as crianças encontram a forma de enfrentar o luto permanente, a perda relativa dos cuidados maternos na primeira infância, encontrando forças e desafios para desenvolver cada vez mais a autonomia, diz Oliveira, 2000. A escola, ao receber esses alunos, apresenta-se como um dos lugares mais férteis à socialização com outros indivíduos da mesma faixa etária, e é um espaço privilegiado de brincadeiras e aprendizado, semelhante ao que as ruas e demais espaços livres
eram algumas décadas. Diante da história, brincar na escola se apresenta como uma contradição ao processo de alfabetização, pois não é compreendida sua importância como uma forma de humanização da criança, valiosa para a construção de suas concepções futuras, ao formar sua individualidade e sociabilidade, diz Oliveira, 2000. Ao professor, que nessa relação é o indivíduo dotado de saberes pedagógicos, cabe buscar conhecimentos acerca dos benefícios que essa didática brincante pode oferecer aos alunos. Bom Tempo, 2006, menciona que os professores não recebem informação que relacione brincar e aprender, culminando no olhar convencional do adulto que valoriza a manutenção do currículo. Além disso, a autora ressalta que a ausência do lúdico na escola advém da cobrança de um ensino acadêmico intelectualizado, ignorado a aprendizagem decorrente das brincadeiras. Muitos docentes não conseguem defender a ideia de que, por passar a maior parte do seu tempo na escola, as crianças necessitam de momentos em que a interação se dê de forma lúdica. Assim, as brincadeiras nesse espaço possibilitam situações de criação e imaginação, principalmente em jogos simbólicos, segundo Piaget. Um exemplo muito presente na educação infantil é que usualmente permanece no ensino fundamental, principalmente entre crianças de 6 anos, é o jogo faz de conta ou o jogo imaginativo. Nesse tipo de brincadeira, é possível pensar sobre algo sem que necessariamente haja contato material com o objetivo imaginado naquele momento. A noção de mundo da criança vai sendo construída por meio da abstração de objetos reais, onde ela pode ser a mãe e replicar todas as características observadas em sua genitora, ou ser o astronauta que conheceu em um livro ou desenho animado, entre outras construções simbólicas. As interpretações das crianças é o papel docente exercido durante esse momento, dão margem à inferência de que, desde cedo, elas pensam sobre sua realidade e conseguem externá-la por meio do brincar, que é importante para o desenvolvimento infantil, ao adaptar a imaginação simbólica aos dados da realidade, aumentando a capacidade de assimilar regras coletivas. Ao ter contato e socializar-se com os demais por meio de jogos, a criança pode empreender a construção de regras que permite a descentração e que gradativamente opera a capacidade de se desvincular de uma visão egocêntrica por meio de uma conduta baseada em cooperação e respeito mútuo, percebendo as ações do outro algo necessário para a construção da autonomia e a vida em sociedade. Os esquemas necessários para que isso ocorra envolve a construção de símbolos, o que vai se refletindo na organização das letras e da escrita. Assim, a brincadeira, apesar de utilizada da diversão, constitui um potente instrumento para a aprendizagem,
rebatendo a ideia de que brincar é perder tempo. Brincar na infância expressa o desenvolvimento integral do ser humano em seus aspectos biológico, psicológico e sociocultural. Brincar é pessoal, é social, é cultural e depende das ações concretas realizadas pela mente e corpo. Quando ainda assim a escola opta por uma metodologia que prioriza conteúdos em detrimento do brincar, conferindo ao lúdico o papel de desvio da atenção necessária para aprender, pode-se deixar de dar a oportunidade da criança construir, pelo imaginário, situações de interação entre seus pares. Incorre em grave erro os educadores que optaram pela ideia de que a seriedade significa mau humor, quando, pelo contrário, torna-se necessário informar e formar o professor para o belo, para a riqueza do lúdico no desenvolvimento infantil, por meio da construção simbólica de amigos, famílias, vilarejos, reino, cidades, viagens por água, terra e ar. Personagens como comerciantes, artesãos, piratas, soldados, astronautas, heróis e vilões, os quais só podem ser criados no mundo da fantasia por essa criança. É possível dar-lhe a oportunidade da troca de ideias com os outros, pois precisam enfrentar os desafios cognitivos, afetivos e sociais que aparecem durante esse faz de conta. A criança vive um universo imaginário que lhe dará oportunidade de compreender o outro e se confrontar com o próprio egocentrismo. Por meio do personagem que representa, ela terá de se descentar para um sentido nessa relação espaço, tempo e causalidade do imaginário inventado. O jogo simbólico requer o respeito mútuo e a cooperação entre seus iguais, e só assim é possível que a brincadeira ocorra e tenha um significado para o grupo que a inventou. Piaget demonstra a importância de brincar para o desenvolvimento infantil por meio da socialização, qual a construção simbólica individual cede para a regra coletiva ou para o símbolo representativo ou objetivo. Para Sakamoto, entre o processo de crescer e a atividade de brincar de uma criança, é possível apreciar as expressões de saúde e criatividade presente e vislumbrar as expectativas de desenvolvimento do potencial criativo futuro. Converge com a ideia sobre a importância do brincar. A observação de Bom Tempo, que diante da reclamação de professores sobre a falta de atenção das crianças, defende o trabalho com conteúdo escolar por meio da brincadeira. Porém, a autora não atribui somente aos professores essa responsabilidade.
mas compreende que o privilégio dado pelas escolas e sistemas aos conteúdos curriculares extremamente escolarizados dificultam a adoção de metodologias lúdicas pelos professores. A afirmação da autora revela um problema recorrente na educação. Os documentos oficiais devem convergir com a prática real em sala de aula. É preciso que eles transformem a realidade da escola com as mudanças advindas da sociedade atual e organize normas para amparar professores e equipes gestoras, bem como os cursos de formação de professores que não conseguem incluir o brincar junto aos componentes curriculares, pois a formação docente não compreende a importância do lúdico e sua potencialidade na aprendizagem, o que dificulta despertar no graduando a importância dessa forma de trabalho com as crianças, porque essa modalidade de ensinar as crianças de forma lúdica deve estar presente em todos os graduados e os que vão graduar, considerando o brincar como fator importante exclusivamente para as crianças, pois é direito delas ter esse privilégio na educação.